Fala pessoal, esse é o segundo vídeo aqui do meu canal. Se você já viu o primeiro, sabe que a gente está falando de mercado da bola, as movimentações dos clubes. E nessa semana o Fortaleza trouxe algumas novidades. A primeira delas, a renovação de Matheus Rossetto. Segunda, e nem tão novidade assim, a vinda de Paul Fernandes, jogador do Boca Juniors, que está fechado com o Leão do PC para 2025. A gente vai falar desse jogador, como ele pode ser utilizado no time de Juan Pablo Vojvoda e algumas composições desse meio campo do Leão. Fica com a gente! Primeiro a gente tem que trazer um pouquinho do que é o Fortaleza no mercado para 2025. Eu sei que tem muito torcedor que está aguardando grandes contratações, como é o caso do Paul Fernandes, mas o fato é que o Fortaleza vai investir novamente pontualmente. Foi o que disse o CEO do clube, Marcelo Paes, em entrevista à rádio Povo CBN nessa semana. E a gente tem que analisar que o Fortaleza tem sim uma equipe bastante montada e bastante estabelecida para 2025. É uma equipe que já vem se formando ali desde 2021 com a chegada do Vojvoda. Então é um Fortaleza que vai buscar qualificar posições de maneira muito pontual. Uma delas, a volância, né? Esse meio campo do Leão, que é o que chama tanta atenção, já que o Fortaleza tem uma proposta de jogo de ter menos a bola, mas de investir na transição ofensiva. Vou explicar um pouco mais daqui a pouquinho. Quarto colocado no Brasileirão 2024, no próximo ano Fortaleza vai ter grandes competições, além das já regionais aqui tradicionais do nosso futebol, como o Campeonato Estadual, Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste. Fortaleza terá a Copa do Brasil, Série A e a Copa Libertadores da América. Grande competição do ano, a principal competição do continente, diga-se de passagem. Por isso Fortaleza vai sim precisar se reforçar e o Paul Fernandes ele entra nessa ideia do Fortaleza de qualificar as posições. É um volante com experiência, 33 anos, que joga ali no meio campo, né, ocupa muito bem aquela faixa mais central. E eu quero falar um pouquinho desse jogador e como ele pode qualificar e principalmente como ele pode ser utilizado pelo Vojvoda dentro da proposta de jogo do que a gente viu esse ano e do que pode mudar para o ano que vem. E vamos primeiro para informações bem básicas sobre o Paul Fernandes. O Paul Fernandes tem 33 anos, então é um atleta com uma experiência já considerável, principalmente no futebol sul-americano. Ele foi formado em toda a base ali do Boca Juniors, jogou no Rosário Central também, no Racing Clube, passou um tempo ali no Cruz Azul do México, que inclusive é o mesmo time que o Moisés acabou indo, né, sendo vendido pelo Fortaleza, e é um jogador que tem uma experiência bem interessante, bem vitoriosa quando a gente pensa no futebol sul-americano. Ele é titular do Boca, né, ele jogou a última partida do Boca na temporada no dia 8 de dezembro, é jogador do Boca até o dia 31. Outro dado interessante para a gente analisar em relação à titularidade do Paul Fernandes nessa temporada. Ele teve 21 jogos, né, foi relacionado para 21 jogos no Campeonato Argentino, foi titular em 17, então é um jogador que é titular do Boca Juniors, né, muita gente tá dizendo, não, ele entra às vezes, não é um titular, inclusive é um jogador que cobra escanteios, faltas, então também pode contribuir com Fortaleza na bola parada. E o Paul Fernandes, ele inclusive é um dos capitães do Boca Juniors. A saída dele de lá, na verdade, frustra o Riquelme, que buscava essa renovação, essa extensão de contrato. Foi uma decisão do jogador realmente vir ao Fortaleza com uma proposta financeira interessante para ele poder chegar ao Fortaleza e se adaptar ao futebol brasileiro e voltar aí à primeira prateleira do futebol sul-americano, que é a Copa Libertadores. Bom, pessoal, sobre o estilo de jogo do Paul Fernandes e como ele pode ajudar o Fortaleza aí nessa trajetória de Copa Libertadores e competições nacionais, o Paul ele tem como característica a bola longa, é um jogador que sempre procura ali o companheiro melhor colocado. Isso vai ser importante para um Fortaleza que geralmente joga naquele 4-3-3 com pontas mais espetados. E um detalhe também sobre ele é que ele é um driblador, né? Então o Fortaleza hoje não tem aquele volante driblador, acho que o mais próximo disso é o Hércules, né? Então isso pode contribuir também com o jogo do Fortaleza, se quebrar linhas do Fortaleza. Talvez o Vojvoda experimente ele, em alguns momentos como segundo volante, talvez como meia central, na ausência do Pochettino, então vai depender muito da configuração do ano que vem. A gente tem que lembrar que o Hércules, né, está sendo sondado aí por grandes clubes do futebol brasileiro, como é o caso do Palmeiras e do Flamengo. O Paul Fernandes não é exatamente substituto imediato do Hércules, porque eles têm características diferentes, né? O Hércules pisa mais na área, aquele volante de mais vigor, de mais agilidade. O Paul consegue também entregar uma intensidade, mas é principalmente o armador. Então o Paul Fernandes é aquele tipo de jogador camisa 8 que vai receber a bola
bola e vai procurar o companheiro melhor colocado. Isso é muito importante para o Fortaleza de Vojvoda. Muito importante também para as competições sul-americanas, onde muitas vezes o Fortaleza vai ter poucas oportunidades de ter posse de bola, de ter maior parte da posse de bola. Então vai ser um Fortaleza que ganha em intensidade e ganha em qualidade na saída de bola. E como ele pode atuar no Lion, né? Eu vejo alguns cenários aí pensando em esquema tático. Se o Fortaleza for adotar como adotou na maior parte das partidas dessa temporada, um 4-3-3, eu vejo um meio-campo aí que pode ter como primeiro volante Lucas Sacha, Zé Wellison ou mesmo o Rossetto, segundo volante Paul Fernandes e com o meia ali, o meia mais central, que é o Pochettino, né? Mas isso pode variar muito, por exemplo, com o Rossetto, Paul Fernandes e Hércules, caso o Hércules permaneça no Lion. Também tem a possibilidade de Martínez entrar nesse meio campo. Então são vários arranjos interessantes que podem trazer mais intensidade para o Fortaleza do que a gente viu nessa temporada. Em relação ao esquema tático um pouco mais diferente, um 4-4-2 ali com um centroavante e um ponta, o Fortaleza pode jogar sim com dois volantes um pouco mais recuados, que é o caso do Zé Wellison, Lucas Sacha ou Rossetto, né? Então tem essas três opções aí de jogar jogadores que podem jogar na segunda linha do Fortaleza. Mais à frente colocaria novamente Paul Fernandes e o Pochettino. Eu vejo muito futuro nessa dupla entre Paul Fernandes e Pochettino. Basta saber se o Vojvoda vai querer utilizar, até porque o Martínez é um cara que encerra a temporada com muita moral com o técnico argentino. Então tem vários arranjos possíveis, é uma dupla que realmente tem tudo para dar certo, um quarteto, um trio de meio campo. Como eu disse, o Paul Fernandes traz mais intensidade para o Fortaleza, traz qualidade nesse passe. Fortaleza que se reforçou muito de volante nessa temporada, é verdade que o Rossetto veio, é verdade que Martínez veio, né? Outros nomes virão também. O importante é que o Fortaleza está se preparando à altura das competições que o aguardam. Também sem loucuras financeiras que comprometam a sustentabilidade desse projeto vitorioso do clube a longo prazo. Agradecer demais pelo carinho de vocês. Segundo vídeo do canal, dessa vez sobre o Paul Fernandes. Se você gostou, deixa seu like, curte, compartilha, manda para todo mundo aí que quer saber também sobre mais um argentino que está chegando no Lion. Até a próxima!